O programa que se segue pode conter linguagem ou cenas suscetíveis de ferir a sensibilidade dos espectadores. Olá, seja muito bem-vindo ao Histórias Clínicas. Eu sou Luís de Sousa, médico-dentista, e estou aqui consigo todas as semanas para falarmos sobre medicina dentária nas suas diversas áreas e especialidades. Hoje vamos falar sobre oclusão. O meu convidado é o Dr. Luís Redinha, médico-dentista. Luís, muito bem-vindo ao programa. Obrigado por teres aceitado este convite. Começo por te perguntar como é que vieste parar esta área da medicina dentária e da oclusão também. Olá, Luís, muito obrigado. É um prazer estar aqui para nós conversarmos um bocadinho sobre o lado menos glamouroso da medicina dentária. Eu sou um médico frustrado, na perspectiva de que quando me candidatei à medicina não entrei, e a opção foi, na primeira fase, ir para a medicina dentária, e acabei por me apaixonar. E fiz o curso de medicina dentária em Lisboa, trabalhei há algum tempo em Lisboa e acabei por ir fazer uma especialização, hoje ainda não acreditada em Portugal, porque a Ordem ainda não tem a prostodontia acreditada como especialidade, mas fiz prostodontia nos Estados Unidos, a especialidade, e desde há muito tempo, desde o início, desde o dia em que saí da faculdade, que me fui oferecer como assistente, monitor voluntário ao professor Simões dos Santos, a quem faço aqui a homenagem devida, para lidar um bocadinho com esta questão da parte da oclusão, da disfunção, da dor orofacial. E esse foi o meu percurso. Hoje em dia é uma paixão tua. Hoje em dia é aquilo que me, de facto, ao fim de alguns anos de carreira, a nossa profissão tem muitos gestos técnicos, em que nós todos os dias repetimos muitos gestos técnicos. Esta área da dor orofacial é aquilo em que se calhar somos um bocadinho nada mais médicos do que médicos dentistas. Sim. E tem sido a minha fascinação há uns muitos anos para cá. E o que é isto da oclusão? Esta temática que acaba por ser quase transversal a todas as áreas da medicina dentária. Isso tem que estar presente. A oclusão, se nós quisermos pôr isto de uma forma muito simplificada, é a forma como os dentes de baixo se relacionam com os dentes de cima quando nós os encostamos e como se relacionam quando projetamos o queixo para a frente, na posição de movimento protrusivo, ou para os lados, nos movimentos de lateralidade. Se nós alargarmos isto mais um bocadinho, envolve também a parte de todos os músculos e a articulação que governa o movimento destas estruturas todas, e se quisermos levar isto ainda um pouquinho mais a um nível superior, faz parte determinante e é forma de coordenação primordial, principal, nas funções que são exercidas por este sistema que nós chamamos de sistema estomatognático, porque está ligado diretamente com a mastigação, com a deglutição, com a fonação. E, portanto, a oclusão pode ser entendida nessa forma de crescendo, desde uma forma muito simplística e muito básica, até uma forma um pouco mais elaborada do ponto de vista neurológico e neuromuscular. Sim. Lá está, mas ela aborda e vai a muitas áreas, não é? O tratamento é multidisciplinar. Eu acho que há uma coisa muito clara na minha cabeça há muito tempo, que é assim, a oclusão clínica, aquilo que nós fazemos todos os dias quando tratamos dentes aos nossos doentes, não tem uma relação direta com a oclusão no sentido de oclusão na disfunção ou na dor orofacial ou na patologia. A oclusão clínica é um conjunto de protocolos em que nós, quando mexemos nos dentes dos doentes, devemos ter uma maneira de os poder fazer ficar a funcionar. Sim. O que é, ou como é que se pode detectar uma má oclusão? Eu não gosto muito desse termo de má oclusão, e vou-te dizer porquê. Sim. Má oclusão é muito redutor, porque nós, quando falamos em má oclusão, nós somos levados para uma classificação que os ortodontistas usam comumente, referentes a uma classificação ditas das classes de Angle, que foram, por acaso, escritas em 1899. E que são, para mim, extremamente redutoras, porque só olham para a oclusão do ponto de vista desta oclusão básica de encaixe dos dentes uns nos outros. Eu prefiro falar, e agora, se pudesse pôr-me, por favor, aqui a imagem número 2, eu prefiro falar, hoje em dia, em 3 conceitos de oclusão. Há uma oclusão fisiológica, que é uma oclusão em que há uma relação equilibrada e que está dentro das tolerâncias funcionais e estruturais do sistema.
há uma oclusão patológica em que aquilo que está a acontecer neste sistema começa a ter sinais e sintomas e começa a ter problemas vários. E numa terceira oclusão, que é a oclusão terapêutica, que é aquela que nós, quando temos que intervir num destes sistemas, temos que ter na nossa cabeça e na nossa prática clínica para poder basicamente transformar uma oclusão patológica numa oclusão que nós queremos que seja fisiológica outra vez. Sim. Em relação a estes problemas da oclusão, associados à oclusão patológica, elas agravam-se, podem-se agravar com o tempo, as consequências? Eu acho que sim, porque muitas destas coisas, quando nós desconstruímos isto e trazemos isto para uma coisa mais, como digo, ao nível do contacto dentário, muitas das má-oclusões ou das oclusões patológicas que estamos a falar resultam como consequências fraturas, mobilidades de dentes, perdas de suporte das estruturas dos dentes, dos raízes dos dentes nos alvéolos, migrações, e isso sim, em alguns sistemas, e nós não conseguimos prever isso. Em alguns sistemas têm a capacidade de, quando confrontados com um desafio de instabilidade, ir ganhar uma nova posição de estabilidade fisiológica, um bocadinho desviada. E há outros sistemas que não têm essa capacidade de voltar a atingir um equilíbrio e que é progressiva a deterioração do problema oclusal. Os pacientes que te procuram-te porquê? Quais são os principais sintomas que os levam a procurar o dentista para tentar resolver estes problemas? Ou vão direcionados de outras Eu penso que há especialidades? muito poucos pacientes que procurem o dentista e que é a minha pergunta sempre que me apresento com os pacientes é o que posso fazer por si ou o que é que eu traz cá. E é assim, é muito raro ouvir, olha, eu venho cá porque tenho uma má oclusão ou porque tenho uma oclusão instável. Não é isso. Eles normalmente vêm em consequência das sequelas que vão acontecendo nesse processo de má oclusão. Tive um doente muito engraçado, uma vez que foi dos poucos, que eu perguntei-lhe, boa tarde, o que é que posso fazer por si? E ele, muito engraçado, e é uma coisa que me ficou na memória desde sempre, assim, doutor, eu venho cá porque eu sinto os meus dentes e não sinto as minhas orelhas. E, de facto, nós não deveríamos ter uma consciência constante de uma parte do nosso corpo, e isso foi isso que o levou lá. É um caso à parte, ok? Esse paciente detectou claramente. Esse paciente, de alguma forma, aquele sistema estava a incomodá-lo. Criou um sistema de alerta, não é muito vulgar. A maior parte dos doentes que me procuram, quando por iniciativa própria, são normalmente doentes como são os teus, como são os dos outros colegas, em que vão à procura de um dentista. Hoje em dia, e porque tenho-me dedicado de alguma forma a um campo um bocadinho mais alternativo nesta parte da dor orofacial e da disfunção, tenho muitos doentes referidos por outros colegas, por fisioterapeutas, por osteopatas, alguns neurologistas, e esses doentes já não me procuram, são enviados, porque há alguns colegas médicos e médicos dentistas que também começam a ter alguma noção de que este sistema pode ter algum envolvimento e pode ser origem ou participante em alguns síndromes que os pacientes apresentam, nomeadamente na dor. E achas que há maior consciência das outras especialidades médicas em relação a esta... Acho que ainda não há suficiente. Acho que vai havendo uma maior informação nas outras especialidades médicas também. Mas já se vê, por exemplo, dentro da classe dos médicos dentistas, já se vê uma grande importância que é dada a esta questão da oclusão, a nível de congressos, palestras, sociedades... Eu aqui, mais uma vez, permitia-me a este problema da dor orofacial e da disfunção. Sim. Que não da oclusão. Exato, não da oclusão, exatamente. Isso sim, mas isso é um percurso muito curioso, porque não sei se tens ideia, mas foi um otorrino, um colega otorrino nos anos 40, que, digamos assim, verbalizou e formalizou a disfunção temporomandibular. O Dr. Costin, porque tinha uma série de doentes que iam à procura dele porque tinham dor na região do ouvido, começou a perceber que havia ali um padrão, porque ele não via nada do ponto de vista daquilo que mexia do ponto de vista do otorrino que pudesse justificar, e foi ele que descreveu o célebre síndrome de Costin, que é o primórdio desta parte da disfunção. Portanto, vai haver muitos colegas que vão ser confrontados com doentes que lhe apresentam quadros de dor ou de limitação e vão reconhecer que se calhar é necessário a presença de um médico dentista na equipa. Como é que tu costumas explicar esta questão da articulação temporomandibular, ou seja, como é que tu explicas o que é ATM a um paciente?
podiam pôr depois a imagem 6, por favor. A articulação ATM é aquilo que permite relacionar o crânio com a mandíbula e com os dentes inferiores, do maxilar inferior. E basicamente tem uma forma de um L. Na parte comprida do L tem os dentes e na parte curta do L, no topo, tem os côndilos, que tem uma forma como se fossem dois barris. Essa parte tem um receptáculo, digamos assim, de concordância na base do crânio, que é a cavidade glenoide, e entre essas duas coisas, porque não deveremos ter osso com osso em termos de contacto, temos um menisco, ou o que nós chamamos disco, porque tem umas características histológicas um bocadinho diferentes, que é o responsável pela coordenação entre as duas superfícies que não são concordantes. E, portanto, os côndilos basicamente são dois barris, em termos de forma. O disco é uma boia que está fechada no meio, com uma parte côncava, e que deveria, em condições ideais, ter o bordo espesso à volta do barril, do côndilo, estando o côndilo assentado na parte côncava fechada. E o movimento inicia-se com o movimento do barril na boia, portanto o côndilo roda no disco, vai tudo à frente, vem tudo atrás e volta a rodar o côndilo no disco. Portanto, é uma posição que é a nível ósseo, é coordenada a nível ósseo, muscular, portanto é uma articulação estranha. Primeiro porque não temos articulações no nosso corpo que sejam coordenadas a trabalhar duas ao mesmo tempo, não é? Que a mandíbula é assim. E depois tem umas características porque, ao contrário de muitas outras articulações do nosso corpo, não tem duas superfícies ósseas concordantes. Esta articulação tem duas superfícies ósseas convexas e tem um disco, que é uma superfície bicôncava de estabilização no meio. E, portanto, é uma articulação que quase toda a estabilidade articular é feita através dos músculos e é feita através dos ligamentos e da cápsula articular que mantém esta estrutura coaptada no sítio. O que é a dor, e vamos começar agora a falar desta questão, a dor temporomandibular? Da disfunção temporomandibular. Disfunção temporomandibular, peço desculpa. Bom, e a disfunção temporomandibular evolui desse tal síndrome de Costin e foi sofrendo evoluções ao longo do tempo, as definições e os enquadramentos. Hoje, a disfunção temporomandibular é enquadrada num modelo biopsicossocial de doença e, segundo a definição de 95 do Dworkin, diz-nos que é uma doença crónica, muitas vezes limitante, autolimitante, ou seja, sem uma evolução constante, recorrente, que causa grande perturbação do ponto de vista da qualidade de vida e da função diária das pessoas, mas com sinais e sintomas clínicos pouco específicos. E é uma definição que é muito difícil de nós podermos depois elaborar. Se trouxermos isto para o dia-a-dia, e se me puder, se faz favor, pôr a imagem número 7, a disfunção da ATM basicamente envolve um conjunto de sinais e sintomas de quase tudo o que pode acontecer dos ombros para cima do doente. E quando olhamos para a imagem, vemos que pode ser desde limitações de movimento da articulação, limitações de movimento causadas por encurtamentos musculares, dor facial, dor cervical, dores cefaleias, tinitos, zumbidos nos ouvidos, dores cervicais, dores dos ombros. Portanto, é uma disfunção, um síndrome, se quisermos chamar assim, que, não tendo características muito específicas, basicamente abrange tudo, quase tudo, o que pode acontecer dos ombros para cima dos nossos pacientes. Nós fizemos uma gravação com um colega. O caso que lhe mostramos de seguida envolve um colega dentista, Gustavo Cuco, que vai falar exatamente sobre esta questão. Fala-nos então do problema de saúde que teve, quando é que isso aconteceu, como é que se apercebeu, que sintomas é que teve, fala-nos um pouco sobre isso. O problema de saúde foi uma situação já que me tem acompanhado ao longo do tempo. E eu, enquanto médico dentista, havia sempre esta preocupação de tentar também ligar tudo aquilo que é a nossa vertente do ponto de vista de dor orofacial, dores a nível do corpo, ombros, braços e pernas, e tentar perceber como é que, ou se eventualmente existiria alguma ligação entre todos estes sintomas. Não é? Tive a oportunidade de falar com o Dr. Luís, numa reunião consegui marcar com ele, onde começámos a trocar estas impressões, a ver de que forma poderia haver alguma relação, não só entre aquilo que seria a oclusão e a própria dor orofacial, e outras ligações, nomeadamente a nível dos olhos. A base acabou por ser uma primeira abordagem, um diagnóstico feito do ponto de vista postural e do ponto de vista visual e oculomotor, ou seja, da capacidade que os músculos dos olhos têm de fazer o seu trabalho normal sem recorrerem a uma alteração do corpo.
Havendo eventualmente alguma alteração neste sentido, é importante que os colegas da ortótica acabam por fazer uma avaliação, digamos assim, e iniciar tratamentos juntamente com a área da medicina dentária e uma equipa multidisciplinar, por exemplo, a nível da fisioterapia, que é fundamental, da osteopatia e tudo aquilo que seja o acompanhamento que nós podemos dar às pessoas. Eu realmente acabei por fazer essa abordagem, esse tratamento, portanto fui acompanhado pelo Dr. Luís e partindo muito daquilo que é a abordagem do ponto de vista multidisciplinar que ele tem. E desta forma conseguimos alertar e tratar alguns sintomas que passam muito mais do que apenas a questão da cabeça e a questão do próprio pescoço. Portanto, a questão dos ombros, pernas, pessoas que sentem dores crónicas e que muitas vezes não compreendem porquê. E acaba por ser fundamental esta situação. Eu passei por isso, obviamente, senti diferenças do ponto de vista da sintomatologia, ou seja, ao nível das dores que tinha, houve uma diminuição das dores, acompanhado essencialmente, não só do ponto de vista oral, obviamente, mas também do ponto de vista dos olhos. Os colegas da ortótica têm um trabalho absolutamente fundamental nesta situação. Na prática, o tratamento que fez foi exatamente o quê e durante quanto tempo? Ok. O tratamento inicial começou por consultas de ortótica, que duraram, se não estou em erro, à volta de entre 6 e 8, não consigo agora ser muito objetivo, há situações em que podem ser mais, outras menos, mas em que, grosso modo, aquilo que o colega da ortótica faz é uma abordagem de diagnóstico e depois de tratamento que muitas das vezes está relacionado com um conjunto de exercícios de fisioterapia aos olhos. Depois também sou acompanhado do ponto de vista da osteopatia, que acaba por ser fundamental para mobilizar todas as articulações do corpo que possam estar presas. E isto à volta, normalmente, portanto, um tratamento por semana, durante 3 a 4 semanas, acaba por ser fundamental na fase inicial e depois ao nível da manutenção. Aí, por exemplo, situações de 2 em 2 ou 3 em 3 meses, uma consulta por mês, ou durante este período, para conseguirmos eliminar qualquer bloqueio articular que ainda possa existir. A base aqui fundamental é o quê? É nós conseguirmos eliminar fatores de postura e de mau posicionamento que os pacientes possam ter, derivados aos seus olhos, e desta forma diminuir a necessidade das abordagens do ponto de vista da osteopatia ou da fisioterapia, que são absolutamente fundamentais, mas é ser um trabalho complementar a este próprio trabalho. Ainda hoje é alvo de algum tipo de acompanhamento periódico, regular? Obviamente que sim, portanto, mantenho um acompanhamento que é regular, principalmente por interesse próprio, tendo em conta a atividade que tenho e o exercício físico que pratico e o próprio trabalho que tenho, enquanto médico dentista também está sujeito a muitos problemas do ponto de vista musculoesquelético, mas acaba por ser principalmente um mecanismo de prevenção, ou seja, eu não recorro a este tipo de abordagens por uma situação de necessidade direta, quero sim a prevenir essa necessidade e desta forma salvaguardar outro tipo de problemas. Na fase de tratamento na altura, foram sensivelmente 2 meses e meio, principalmente ao nível da ortótica, fazer todas as consultas necessárias e depois, ao mesmo tempo, na altura, do ponto de vista da osteopatia, conseguir ter a mobilização de todas as articulações e eliminar fatores que pudessem agravar situações de dor que pudesse ter durante aquele período. Luís, ortótica, osteopatia, medicina dentária, portanto, há muitas áreas que tocam nestas questões. O Gustavo é um paciente atípico porque é um paciente autoproposto. Claro. É nosso colega e osteopata também e aproximou-se por causa um pouco por causa deste projeto. A questão aqui é que nós temos, quando temos uma circunstância de disfunção temporomandibular ou dor orofacial, nós não temos unicamente como causas, quer sejam desencadeantes, perpetuantes ou agravantes, não temos como únicas causas ou únicos fatores envolvidos os fatores específicos do nosso sistema. Nós temos envolvimentos que vão para além disso e, desde há muitos anos, que a fisioterapia é parte integrante das equipas multidisciplinares nos doentes, nas equipas que tratam doentes de disfunção, isso está mais do que pacífico e mais do que estabelecido na literatura e na prática clínica. A questão aqui, a única coisa que nós aqui não criámos nada, fomos atrás do protocolo criado pelo colega francês Dupá, nós introduzimos a ortótica no tratamento destes doentes. Porquê? Porque fomos reconhecendo que quase todos, ou uma esmagadora maioria destes doentes, aparece-lhes na consulta com os quadros de dor orofacial ou disfunção e têm presentes um torcicolo de origem ocular. E tendo o torcicolo de origem ocular presente, aquilo que nós podemos fazer trabalhando com os dentes ou aquilo que nós podemos fazer trabalhando com a parte de fisioterapia é, digamos, um pouco uma manobra vã no sentido que não estamos a lidar com a causa, não estamos a desmontar causas, estamos a colmatar consequências ou a limitar consequências. E, portanto, com a introdução dessa parte da ortótica,
nós começámos a ver nos nossos doentes saltos qualitativos no tratamento muito significativos. Tu, paciente, nós temos um caso de uma paciente tua, a Cristina Rocha Leiria, que nos conta porque é que recorreu a um tratamento de oclusão dentária e de DTM e como se sente atualmente. Cristina, por que é que sentiu necessidade de recorrer a um tratamento de oclusão dentária? Porque durante muitos meses, até talvez mais que um ano, eu fui cada vez mais perdendo a qualidade de mastigação. Tinha muito medo de mastigar porque os maxilares davam um clique, ou quando trincava doía, tinha problemas relacionados com o maxilar inferior. E até se queria rir, às vezes nós queremos rir com a boca aberta, eu tinha medo, porque às vezes podia saltar o maxilar, e foi por isso que eu ouvi falar num posturologista, e como gosto mesmo deste tipo de tratamentos mais abrangentes, fui ver o que é que o Dr. Redinha tinha para me dizer sobre o meu problema, e ele disse, eu consigo pô-la bem. Eu sou cética, não acreditei muito, mas fiz tudo o que ele mandou a fazer. E como é que foi o tratamento? Tinha 2 apoios, todas as quintas-feiras, era a manhã toda para lá. Tinha o apoio do fisioterapeuta que me tratava das cervicais, C1 e C2, e que me relaxava durante 1 hora completa, e depois tinha o apoio do João Sobral, que é o da ortótica, que me fazia exercícios para que a minha vista, devido a eu ser arquiteta e trabalhar no estirador, porque eu sou da velha guarda, eu tinha que ter a maior abrangência. Eu especializei-me em urbanização, portanto, ainda maior a abrangência, não é? Eu tinha que estar a olhar para aqui e ao mesmo tempo a ver tudo o que está à volta, e eu fui forçando essa tónica de modo a que depois os próprios olhos influenciaram os maxilares, e depois no nosso corpo eu punha, para ajustar a vista, eu punha um ombro para baixo, outro ombro para cima, as cervicais também foram prejudicadas. E como é que se sente? Olha, já passou muito tempo, eu ainda não fui fazer um check-up, mas eu apetece-me voltar só para ver se está tudo bem, para não um dia mais tarde não ficar na mesma. Eu sinto-me ótima, não tenho dificuldade nenhuma. A única coisa que eu sinto é que nunca mais abri muita boca, mas também não preciso. Rio-me à vontade, mas não preciso de abrir muita boca. Nunca mais sentiu dor? Não, nunca mais. Ficou radicalmente curado. Cheguei ao Natal e estava ótima para dar trincadelas no que fosse preciso. Foi durante quanto tempo, mais ou menos? Começou em 2017 os tratamentos, Sim, não foi? Foram 3 meses. Foi de agosto a novembro. E estes profissionais que a ajudaram fizeram a diferença? Completa. E o que é muito interessante é que eu fiquei muito amiga dos 3. Tenho mesmo uma gratidão imensa, mas para além da gratidão são 3 pessoas, são 3 grandes pessoas, grandes almas. Isso também é importante, com quem é que nós lidamos, e fez com que eu agora diga que eu acredito no que aconteceu. Luís, esta paciente estava a dizer que no início estava um bocado cética em relação aos tratamentos. Costumas ter alguma dificuldade a fazer com que os pacientes compreendam a forma como isto funciona de uma forma tão global e multidisciplinar? Eu permito-me aqui só uma interposiçãozinha. Não sou posturologista, sou médico-dentista, a senhora arquiteta, que é uma gentileza de pessoa, neste caso englobou-nos aqui de uma forma, mas não é nada daquilo que eu assumo ser, e não sou, porque os posturologistas têm uma abordagem no tratamento dos doentes diferente daquela que nós temos. Eu recebo muitas vezes doentes, e todos os doentes da dor orofacial são normalmente referidos. E há uma coisa muito engraçada na dor. A Associação Internacional para o Estudo da Dor, em 2014, dedicou o ano ao estudo da dor miofacial. Não dentária, nem orofacial, mas do corpo. E há um estudo, eles publicam nessa altura, que diz que 30% de todas as queixas de dor que levam os doentes ao cuidador primário, portanto ao prestador de cuidados de saúde primário, médico de família, dentista, são de origem miofacial. Na consulta do prestador terciário, portanto do referidor, daquele que foi referido para a consulta, depois do doente muitas vezes passar por muito tempo em que faz uma série de exames, consulta uma série de médicos e não há uma resposta para isso. Esse estudo mostra que nessa consulta terciária
85% de todas as queixas de dor referidas pelos doentes são de origem miofascial. Estes doentes que recebo são normalmente doentes com um percurso, quer dizer, não tiveram o primeiro sintoma ou a primeira limitação ontem e já têm um percurso muito grande e eu tenho sempre pelo menos 1 hora de consulta, primeira consulta com estes doentes, porque para além de poder mostrar estas manobras e as influências que o sistema da parte própria oculomotora e da parte da oclusão pode ter de influência no corpo, tem também uma pequena apresentação, um pequeno PowerPoint em que lhe vou mostrar algumas imagens. E eu posso dizer, Luís, eu tenho estado mais ou menos a fazer um levantamento disso, e assim, eu tenho adesão de tratamento que diria que é superior a 90%. Que é muito bom. Às vezes, um bocadinho como a senhora arquiteta, um bocadinho de pé atrás, mas com o espírito aberto, que assim, isto parece-me fazer sentido e vai ao encontro de algumas das coisas que têm sentido e que nunca consegui perceber porquê, claro, na perspectiva do doente. Nós vamos retomar esse assunto na segunda parte, temos que ir para um curtíssimo intervalo, voltamos já a seguir. Seja muito bem-vindo à segunda parte do Histórias Clínicas. Hoje estamos a falar sobre oclusão. Tenho comigo o Dr. Luís Redinha, médico-dentista. Luís, retomando um bocadinho a questão da DTM, da disfunção, a questão que estava a falar a paciente na primeira parte, da dificuldade na abertura da boca, o trismos, o que é que pode causar esta dificuldade da abertura da boca? As limitações na abertura podem vir de um bloqueio articular, normalmente por uma incoordenação das estruturas interarticulares do côndilo e do disco, e o disco fica, entre aspas, fora do sítio e bloqueia o caminho do côndilo para a frente, ou então podem resultar de uma patologia muscular que leva a um encurtamento muscular, dor mialgia ou dor miofascial. Portanto, o músculo está encurtado e não permite que se abra com a mesma amplitude. Estalidos a nível articular significa o quê? Porque muitos pacientes recorrem a nós também porque sentem o tal estalido. Os estalidos são as incoordenações ou a descoordenação entre os côndilos e o disco. Se o disco estiver para a frente ou o côndilo estiver para trás, quando nós começamos a abrir, o côndilo roda e quando avança encaixa, é o primeiro clique. Vai tudo à frente, vem tudo atrás e no final volta a desencaixar. E essa é a tradução do clique recíproco que os pacientes muitas vezes se queixam. Isso, sem outros sinais e sintomas associados, está presente se calhar em aproximadamente 30% da população mundial e não é uma indicação de tratamento. Ou de patologia? Não, é seguramente um desvio da normalidade. Sim. A questão é que nós não temos a noção de que possa haver uma evolução obrigatoriamente dessa patologia e não temos, em grande parte das circunstâncias, não temos uma grande capacidade de intervenção de forma a fazer reverter essa situação à normalidade. O bruxismo. O que é o bruxismo? O bruxismo é um hábito de comportamento de ativação muscular dos músculos do sistema mastigatório. Hoje em dia o consenso é isso que refere. Refere que há um bruxismo noturno, há um bruxismo diurno. O bruxismo noturno é a ativação muscular por apertamento ou por ranger, deslizamento dos músculos. O diurno é tendencialmente por apertamento dentário, em que nós mantemos uma posição sustentada e com os músculos a trabalhar encurtados, numa posição de trabalho isométrico. Estas imagens que aparecem a seguir são também de bruxismo, porque a definição de bruxismo hoje em dia, do bruxismo diurno, é um bruxismo em que também pode haver uma posição de movimento da mandíbula com uma posição desviada, sustentada, como é trincar uma unha, morder uma caneta, ou circunstâncias em que nós fazemos movimentos repetidos bruscos de abertura ou de deslizamento para um lado e para o outro. Portanto, o bruxismo hoje em dia é um comportamento que corresponde a um trabalho muscular do sistema, dos músculos do sistema mastigatório. Eu chamo a atenção que isto também é parafunção e que deveria estar incluída, neste caso uma parafunção postural, mas conseguimos perceber que se nós dormimos numa posição em que apoiamos o peso da cabeça na mão, o que está a acontecer com o queixo daquele bebê a ser desviado para o lado tem repercussões a nível da posição do côndilo que está a desencaixar da articulação e, portanto, a todos os nossos pacientes que têm que nos procuram e que têm algum envolvimento com disfunção temporomandibular,
a prescrição de uma posição de dormir, do ponto de vista ergonómico, seja correta e que não implique um peso ou uma sobrecarga deste sistema muscular e articular, deveria também estar na nossa agenda. Na nossa abordagem, né? O bruxismo acontece só em adultos ou também em crianças? E sendo em crianças, é fisiológico ou patológico? O bruxismo acontece em toda a gente. Hoje mesmo na classificação atual do bruxismo, o bruxismo não é encarado como uma doença, é encarado como um comportamento que em algumas circunstâncias até pode ser um comportamento protetor do sistema. Temos muitas sequelas quando começam a desgastar dentes e temos sobrecargas articulares e musculares, mas também podemos ter uma circunstância protetora do sistema e essa acontece quando está associado aos doentes que têm apneias de sono, têm patologias obstrutivas de sono, porque o bruxismo em algumas circunstâncias está a ser identificado como uma forma de manter a mandíbula numa posição anterior suficiente para manter a patência da via aérea superior. E, portanto, as crianças são um bocadinho diferentes, eu não vejo crianças, portanto, estou aqui um bocadinho fora da minha zona de conforto, mas há colegas que entendem que o bruxismo nas crianças, durante o tempo da dentição de leite e na dentição de transição para a dentição definitiva, é um processo fisiológico porque permite a estimulação do crescimento ósseo, das bases do maxilo e da mandíbula, e também permite um encaixar dos dentes uns nos outros, porque sim, os dentes têm uma determinada forma, mas quando erupcionam e encaixam, a forma não é geométrica tão precisa e as coordenadas de posicionamento precisam ali de ser um bocadinho acamados, se assim quisermos dizer, e portanto, desde que não haja sinais e sintomas associados durante a fase de dentição de leite e na fase da transição, é, de um modo geral, naquilo que conheço, considerado um processo fisiológico. A partir do momento em que as crianças têm a dentição definitiva presente, por volta dos 12 anos, com a presença e com os caninos aqui é que vão, entre aspas, reorganizar e pôr o sistema em funcionamento, aí se o hábito, se o comportamento, neste caso, se mantiver, então aí tem que ser monitorizado, porque, como digo, em algumas circunstâncias é considerado como tendo uma ação deletéria sobre o sistema, capaz de estragar coisas, e noutras circunstâncias é considerado como tendo um efeito protetor. E aí só temos a possibilidade de recorrendo a exames de eletromiografia e polissomnografia e não num momento só. O bruxismo hoje não pode ser diagnosticado num evento só. Temos que perceber o comportamento e a evolução da situação e é a partir desse momento em que poderá fazer, não havendo sinais e sintomas, é que poderá fazer sentido de alguma forma um alerta em relação às crianças. E que alerta em relação aos adultos, para os pacientes que lá estão em casa e que nos observam, quais são os sinais de alerta é possível os pacientes detectarem numa fase precoce e poderem ir ao dentista e recorrerem, no fundo, a tratamentos? Pode. Eu acho que há aqui uma questão importante que é assim, o bruxismo, hoje em dia, está, na população geral, aproximadamente 13 a 15% são considerados bruxómanos, fazem bruxismo. Nas patologias obstrutivas de sono, nomeadamente na apneia, o bruxismo, em alguns estudos, está presente em 50% ou 80% dos sujeitos. E, portanto, a monitorização dos episódios de bruxismo, e o bruxismo noturno normalmente é reportado ou pela esposa, ou pelo esposo, ou por quem está presente quando a outra pessoa dorme, ou os pais, em que se ouvir barulho de ranger dentes durante a noite, isso de alguma forma deveria alertar, porque o bruxismo neste momento é uma bandeira vermelha, entre aspas, em relação àquilo que pode ser as patologias obstrutivas do sono. E, portanto, aí sim, há questionários que podem ser utilizados e entregues aos doentes, ou feitos no consultório de uma forma muito simples. Há uma aplicação, Brax App, do nosso colega Manfredini, que também nos ajuda um pouco a nós a poder orientar o doente em relação àquilo que podemos pesquisar nesses questionários, e faz sentido que se faça alguma investigação, porque nós podemos ser a primeira linha, médicos dentistas, podemos ser a primeira linha no despiste de algumas patologias que são que têm risco de vida. Sim, e graves. Nós temos outros casos de outro paciente teu, muito curioso. Vamos conhecer o caso do Bernardo Marques, a quem foi identificado um problema ocular com influência no comportamento de todo o corpo. O diagnóstico, o tratamento e os resultados, a entrevista com o repórter Tiago Bolim. O Dr. Luís viu-me e disse-me: você tem um olho preguiçoso. E eu não acreditei, não é?
E então fez-me o teste com uma caneta, fez-me assim e filmou. E eu vi que quando ele chegava a caneta aqui ao pé, um olho continuava a olhar e o outro olhava para o lado. E ele explicou-me quais é que eram as implicações disso, que quando uma pessoa tem um olho preguiçoso começa a ter problemas de postura para o corpo compensar a visão, começa a ser no pescoço, depois nos ombros e nas ancas, em todo o lado. A partir daí, o que é que lhe foi recomendado? O que é que começou a ter que fazer para iniciar o tratamento? A primeira coisa foi fortalecer os músculos que controlam os olhos, não é? Para resolver o problema na origem. Para os músculos dos olhos poderem concentrar a visão. Tive que fazer várias sessões de ortótica. Fiquei com os músculos que controlam os olhos mais fortes e agora faço assim e fica tudo no mesmo sítio. Eu achava que era normal as coisas mudarem muito de sítio, mas isso é um dos sintomas de estrabismo ou do olho preguiçoso. Foi só esse o tratamento que fez ou também fez algum tipo de fisioterapia? Enquanto estava a fazer isto, estava a fazer fisioterapia também, por causa dos músculos que uns estavam fracos, outros estavam muito apertados, nas costas, no pescoço, nas ancas, em todo o lado. Ok. E que melhorias é que sente após fazer este tratamento? Foi aí que parou e aí o problema ficou resolvido? Fez mais alguma coisa depois disso? E que melhorias é que sente? A dor começou logo a passar na fisioterapia. Eu tinha sempre muita dor e eu pensava que era normal, que toda a gente tinha. Fez mais alguma coisa depois disso? Ou mais algum tipo de tratamento? Fiz. Agora estou a fazer um tratamento com uma goteira, que é para conseguir fechar os dentes na posição certa, porque o Dr. Luís disse que os meus dentes não estavam a fechar numa posição certa, estavam a fechar numa posição eficiente, que era onde se encaixavam todos uns nos outros, mas que não era a certa. E para tratarmos disto, tínhamos que usar uma goteira para os dentes de trás não encostarem e os da frente estarem numa posição certa em relação, os de cima em relação aos de baixo. Que diferenças é que sente? Tem mais equilíbrio, mais estabilidade, já não fico assim com uma perna toda esticada e a outra. Os braços estão no mesmo tamanho, eles já eram do mesmo tamanho, mas como o ombro estava mais acima. Acho que o principal é a dor. Eu tinha muita dor todos os dias e agora já não. Acho que é a principal diferença. Luís, de que forma é que tu encaixas aqui a ortótica neste conjunto da DTM? A questão com a ortótica tem a ver com o torcicolo de origem ocular. Os nossos olhos são duas câmaras que têm que estar a apontar para o mesmo sítio para definir uma imagem. Isso é da responsabilidade não do que o olho vê, mas do para onde o olho aponta, e isso tem a ver com os músculos que estão em estrela à volta de cada olho, chamados oculomotores, que rodam o globo ocular. Quando esses músculos estão descoordenados e os olhos perdem a coordenação, porque a visão é essencial do ponto de vista neurológico, até para nós mantermos o equilíbrio, o cérebro muda-te a cabeça de posição para manter o foco. E, portanto, se nós pudéssemos pôr as imagens 13 e depois 14, o que é que acontece com este torcicolo de origem ocular? Este torcicolo de origem ocular, e há alguns estudos que mostram isso, já está no ar, permitem põe-te a cabeça numa posição anteriorizada e rodada. Isso vai fazer com que todas estas cadeias musculares da parte cervical e da parte submandibular fiquem em tensão. Há estudos que mostram que uma posição anteriorizada da cabeça tem o potencial de distalizar côndilos, por ativação de músculos que promovem a distalização. Portanto, para a frente, distalizam o côndilo. A cabeça vai para trás e a mandíbula, a cabeça vai para a frente e a mandíbula vai um pouquinho para trás. Okay. E isso, para além dos efeitos que tem nas ativações de músculos todas nesta zona, tem também, nós temos estatísticas sobre isso, o que acontece é que por alteração da posição da cabeça vai aparecer no corpo uma coisa chamada um síndrome de perna encurtada, com ativações de cadeias musculares que vão mudar a posição dos alinhamentos dos ombros, vão mudar a posição e fazer rodar a pelvis com um encurtamento, uma assimetria dos membros inferiores, e este padrão nós vemos em todos os doentes que têm este torcicolo de origem ocular e os músculos estão ligados de tal forma que é difícil, se tem algum padrão de assimetria no funcionamento dos músculos cervicais,
que não haja padrão de assimetria no funcionamento dos músculos mastigatórios também. E, portanto, é essa... nós, ao encontrarmos um síndrome destes, a forma que conseguimos encontrar, entre aspas, de desmontar, não foi pensarmos, enquanto dentistas, em pegar pelos dentes o caso, porque nessas circunstâncias muitas vezes não o conseguimos resolver, é eliminar o padrão de torcicolo de origem ocular e acompanhar com a fisioterapia, porque há aqui retificações da coluna cervical, das lordoses cervicais, e é isso que tem permitido a melhoria dos quadros clínicos nestes pacientes com que conversamos. Porque os pacientes que nos procuram, que vêm queixar-se de uma dor orofacial, mas está descrito na literatura, e nós temos também uns questionários que vamos entregando para definir isso. Raramente a dor se circunscreve à face, e há dores noutras zonas do corpo associadas a isto. E é muito engraçado de ver, porque esses padrões o Bernardo procurou porque lhe doía a face, mas o corpo todo doía-lhe também. E a senhora arquiteta é exatamente a mesma coisa. Há uma espécie de compensação, porque o corpo funciona como um todo, não é? É aquilo que vimos naquela imagem, se roda um osso no ombro, vai acomodar no pescoço, vai acomodar em baixo, e, portanto, a posição da cabeça, nós temos visto isso como sendo determinante quando há o torcicolo de origem ocular. O Bernardo estava a falar ali da utilização de goteira. Costumas prescrever muitas vezes goteiras. O que é a goteira e para que é que serve? A goteira é um dispositivo de plástico que é utilizado pelos nossos doentes entre os dentes de cima e os dentes de baixo, e que tem por função uma modificação ortopédica e uma modificação da forma como os dentes encaixam uns nos outros. Se me permites aqui a informalidade, e eu falo muito nisto aos meus doentes, é uma espécie de palmilha ortopédica, mas para a boca. Porque nos permite repor uma estabilidade ortopédica na relação da maxila com a mandíbula, que em alguns destes doentes está afetada, podendo ser causa ou podendo ser consequência, está afetada quando tem este síndrome presente. Há uma espessura específica que tu costumas prescrever? Isso aí depende de caso para caso? É muito difícil, porque é assim, se me perguntares numa goteira que seja feita especificamente com o intuito de tentar um relaxamento muscular, eu digo-te assim, o que está descrito na literatura é que a espessura dessas goteiras deve andar entre os 4,5, 5 milímetros até aos 6. O resto de todas as outras goteiras que vamos utilizando são feitas em função da validação diagnóstica que é feita com as manobras diagnósticas antes de fazer a goteira. E, portanto, a relação que vamos achar entre as arcadas superior do maxilar superior e do maxilar inferior do doente, que vamos reproduzir na goteira, é testada clinicamente antes para percebermos se tem os efeitos biomecânicos, os efeitos ortopédicos que estamos à espera que tenha em função do quadro clínico dos sintomas do doente. Eu não sei se tu tens esta ideia, pelo menos da minha prática clínica, o quadro clínico neste tipo de pacientes muda muito. Portanto, os casos nunca são todos iguais. Os pacientes têm queixas diferentes, têm dor referida em sítios diferentes também. Eu acho que isso é um dos problemas que nós temos na validação quando vamos fazer estudos com estes pacientes. Porque há uma grande variabilidade da resposta de cada paciente à mesma manobra mecânica, se quisermos, ou biomecânica. E isso vai-nos, quando tentamos fazer estatísticas de grupo, vai-nos criar desvios padrões alucinantes que não dão significância e, portanto, o grupo não se comporta de uma forma homogénea. Nós tivemos esse problema em alguns estudos que fizemos na Faculdade de Motricidade Humana, e em que 2 deles nós não tivemos significância estatística de grupo, mas vamos repetir um deles porque, da análise estatística, o que nos parece, e que está também dito noutros sítios na literatura, é que nestes casos nós não devemos fazer a avaliação da estatística de grupo, mas devemos fazer a avaliação estatística da variabilidade intrassujeito. Quer isto dizer o quê? Que em vez de pôr um grupo de 10 a fazer uma vez uma manobra e ver a média de todos, vamos pôr um a fazer 10 vezes e perceber se naquele paciente, naquele sujeito de teste, se quisermos, a mesma manobra dá sempre o mesmo efeito. E há, seguramente que há aí uma forma de encontrar muitas coisas que nós estamos a perder um pouco ao fazermos estatísticas de grupo. Sim. Estavas a falar da Faculdade de Motricidade Humana. Faço-te agora uma pergunta associada ao desporto. Há alguma relação ou não do desporto e se tem efeitos ou não os tratamentos nesta área relacionados com o desporto? Bom, 2 respostas a essa pergunta, não é?
A literatura, e nós fizemos a revisão bibliográfica sistemática da literatura, quando foi, porque eu procurei a cooperação e fui pedir a colaboração da Faculdade de Motricidade Humana, junto do professor Pesara Correia, que é o diretor do Laboratório de Função Neuromuscular, e que se interessou pelo tema, e trabalhámos ativamente no doutoramento do professor Amândio Dias, que foi feito e foi aprovado agora em junho, com o tema da tese, com a influência da oclusão na função neuromuscular. E temos 4 estudos, para além da revisão bibliográfica, em que 2 deles, um feito com atletas e outro com não atletas, mostram com significância estatística que, dependendo da forma como a goteira ou o dispositivo intraoral é ajustado na boca do paciente, à estabilidade ortopédica, há um aumento significativamente estatístico da força, da velocidade do ombro e do braço, em exercícios de força. Os outros 2 não têm resultados conclusivos, vamos repeti-los porque a estatística de grupo dispersa-se. Eu digo neste momento que faz sentido que, se nós temos prova científica validada por um organismo como o Laboratório de Função Neuromuscular, o professor Pedro Pesara Correia, a quem agradeço, juntamente com o Amândio, o trabalho envolvido neste doutoramento do Amândio. Se nós temos dados que nos validam que dispositivos intraorais modificam a força do braço e do ombro em atletas e não atletas, e há publicado por aí a miúdo na comunicação social, como tu sabes, imagens de atletas com goteiras na boca. Cristiano Ronaldo apareceu em alguns jornais, o Rossi, o Valentino Rossi, uma série deles. Eu acho que faz sentido levantar uma questão que é, exemplos, não é? levantar uma questão, esta imagem temos que deixar um segundinho para comentar. Temos que levantar a questão se as goteiras não serão doping no desporto. Sim. Porque o que é facto é que nós temos dados científicos que mostram um aumento de força do associados ombro e do à braço. goteira. E há alguns atletas que usam ou não, portanto faz sentido que o perguntemos, pelo menos, porque deveria ser investigado mais a fundo. Estas imagens que apareceram, e se permitir, se pudesse recuperar as imagens, têm a ver com aquilo que me estavas a perguntar, na segunda parte da pergunta, se isto terá influência no desporto, em termos de rendimento. Eu digo que em termos de rendimento nós não temos estudos que o mostrem, em termos de lesões não tendo estudos, obviamente, estou convencidíssimo que sim, porque se nós olharmos para as fotografias de todos estes atletas com lesões recorrentes, e estamos a falar do Bale com 26 lesões nas últimas 3 ou 4 épocas do Real Madrid, o Nadal com 50 lesões na carreira, o Fernando Redondo que acabou a carreira por causa de uma ruptura muscular, e mesmo a outra imagem que está a seguir dos atletas do nosso futebol, que são atletas de cristal, digamos assim. Se nós olharmos para os olhos, todos eles têm descoordenação dos olhos, têm insuficiências de convergência ocular. E eu sei, quando olho para aqueles olhos, que eles têm um síndrome de perna encurtada. E isso está associado na nossa literatura médica a uma série de consequências, em termos de impacto na parte lombar, pélvica e nos membros, do trabalho em cima de membros assimétricos. Luís, queria agradecer a tua presença. Eu é que agradeço. Estava para uns quantos programas e realmente é interessante percebermos como é que os olhos, a boca, não é? E é mesmo o nível postural, como tudo está relacionado e como tudo influencia tanto, até nesta questão do desporto. Muito obrigado pela tua presença. Eu é que agradeço. Muito obrigado, Luís.